Ô Gilvan, eu só queria perguntar para você, inclusive o próprio Marco hoje ele trouxe um gráfico de manhã a respeito do Bitcoin, que ele estava oscilando demais nos últimos tempos e subindo e caindo, muito volátil, muito dependente também de algumas notícias, né? Muito influenciado por algumas notícias. E aparentemente nos últimos dias, nas últimas semanas, ele deu uma acalmada, tem lá sua volatilidade, mas aparentemente numa lateralização ali. E eu queria saber a sua opinião a esse respeito de Bitcoin, de criptomoeda, porque a gente estava falando nesse cenário aí de ativos de proteção. Você falou de ativos para poder, inclusive, se proteger da inflação. E a gente viu muitos investidores, claro que é um ativo volátil, super risco, mas muita gente migrando para esse tipo de investimento, a uma parte do patrimônio, claro, uma parte do seu dinheiro, para ter uma exposição que tivesse alguma possibilidade de um retorno mais exponencial, um retorno um pouco maior ali. E eu queria saber, nesse cenário de menos volatilidade, nesse cenário de aparente calmaria e tranquilidade do Bitcoin, como que você avalia talvez o investimento na criptomoeda ou em criptomoedas? Primeiro, vou separar em 3 pontos aqui. Quem for amigo do Roberto Campos Neto e estiver assistindo esse vídeo, manda para ele. Cara, eu sou seu fã, Roberto Campos Neto. Se você não está assistindo o BMC, você tem que assistir. Por que eu sou fã do Roberto Campos Neto? Porque ele tem realizado uma transformação muito importante no cenário monetário, cambial e fiscal em alguns momentos. Então, eu sou muito fã do Roberto Campos Neto. Por quê? Porque essa semana ele falou de uma coisa chamada moeda digital. Né? O Brasil começa a falar em criar sua própria moeda digital, ele deu uma longa entrevista sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Já vou conectar com o segundo ponto. O segundo ponto é que essa semana, Felipe, teve um encontro mundial de criptomoedas. Para quem não sabe, teve um encontro, uma realização. Foi a 3ª edição. E aí se fala de muitas coisas. E aí, o terceiro ponto chama-se stablecoins. Stablecoins são ativos que têm uma estabilidade muito grande, que eles são pareados em um ativo que possa ser dólar, que pode ser um outro componente, tá? E aí, com esses 3 fragmentos, eu vou defender o meu raciocínio aqui, é o seguinte, há 5 anos atrás, quando as criptomoedas surgiram, nós tínhamos muitas restrições, mas eu te fiz uma live com o pessoal do Rasdex, a gente presencia bancos falando sobre criptomoedas e conversando sobre isso, por mais que El Salvador tenha feito agora uma medida para colocar o Bitcoin como sua moeda, e aqui não vê, mas assim, existe uma transformação nesse mercado, nós não entendemos. Mas o que é legal é presenciar os bancos centrais já pensando em criar uma moeda, seja aqui, ou seja na Europa, ou seja na China, ou seja nos Estados Unidos, para tentar tirar essa volatilidade. E aí, nesse 3º Congresso Mundial, aconteceu esse assunto, porque a dificuldade de você trazer novos investidores é essa alta volatilidade. E nesse congresso se falou o seguinte, Felipe, stablecoins talvez possa ser um cenário de uma moeda com muita estabilidade, que não tenha tanta volatilidade. Isso pode ajudar, de certa maneira, os planos do Banco Central de criar sua própria moeda digital. Ou seja, aqui não vem uma defesa dos bitcoins, a gente sempre fala que na alocação eficiente de recursos você tem que ter diversificação, então é difícil você falar para a pessoa não entrar, mas as pessoas precisam entender. Essa é uma moeda com alta volatilidade, você não pode ter concentração e não pode pensar num cenário menor que 4 a 5 anos. Caso você tenha a aptidão a aceitar essa volatilidade, não entre com 100% do seu capital, mas com um capital que não te faça falta e acima da reserva de emergência. Essa decisão é sua, mas se você for realizar, realize de modo consciente. O que aconteceu, Felipe? As pessoas concentraram muitas quantias e perderam valores muito representativos. Então, para quem está chegando, olha, é algo novo, mas tem uma transformação e o Banco Central do Brasil está super já pensando nisso e eu adorei. Roberto Campos Neto, meu abraço para você e de toda a BMC News.